Boa noite ou boa tarde, seja lá o horário que você está vendo essa videoaula. Então vamos lá, povo. Hoje eu vou gravar essa videoaula para vocês para a gente falar de sistema respiratório. A princípio, eu faria uma live para a gente poder discutir esse assunto. Porém, devido a alguns problemas técnicos que eu estou tendo aqui na minha casa, isso vai impossibilitar a realização da live. Mas para que vocês não sejam prejudicados com relação com relação a esse conteúdo, eu decidi gravar essa videoaula para vocês de uma forma bem simples, assim, sem grandes recursos, até que eu consiga restabelecer esses problemas que eu estou enfrentando. Então, de antemão, eu peço desculpas por esse transtorno. Assistam essa videoaula com bastante calma, anotem as dúvidas que eventualmente vocês tenham, e aí na próxima live, que provavelmente vai ser na quinta-feira, se eu conseguir resolver tudo até lá, a gente sana todas essas dúvidas que venham aparecer para vocês. Outro recadinho. Com relação à atividade avaliativa, eu estou terminando de formular a atividade avaliativa de vocês, que vai ser no Google Forms dessa vez, uma atividade sobre sistema nervoso, e em breve já vai ser encaminhado para o e-mail da turma e para o WhatsApp também, para o grupo de WhatsApp de vocês. A partir do momento que for feito o envio, vocês vão ter um prazo de 1 semana para poder responder, tá bom? Como a gente já havia conversado em aula anterior. Então, para a gente poder começar essa videoaula, eu vou colocar aqui para vocês uma animação que eu peguei no YouTube. Eu acho que é uma videoaula é um vídeo bem curtinho, bem bacana. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, para caso vocês queiram acessar e assistir com mais calma, tá? O conteúdo dessa aula de hoje vai ser sobre sistema respiratório. A voz da narradora ela é meio engraçada, mas assim, eu acho que ela explica muito bem esse processo básico desse processo de respiração, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês. Músculo que separa o tórax, respiração. O ar deverá entrar pela boca e pelo nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, enchendo os pulmões. O tórax se expandirá em maior volume na sua base, o que será propiciado pelas últimas costelas, as flutuantes. O diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, vai descer e cuidar do ar inspirado. É preciso fazer uma pressão para baixo e todo o abdômen sofrerá uma tensão. Seguramos este ar, que estará oxigenando nosso sangue por alguns segundos, com a pressão muscular mantida no diafragma e o cuidado de não pressionar as cordas e os músculos do rosto, que deverão estar relaxados. Continuando, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão até que os pulmões se esvaziem. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com essa videoaula sobre sistema respiratório. Para a gente poder compreender melhor o funcionamento do sistema respiratório, a gente precisa primeiro compreender onde estão localizados os órgãos que vão compor esse sistema. Então, na verdade, os órgãos do sistema respiratório, eles se encontram distribuídos em 3 regiões específicas do nosso corpo: cabeça, pescoço e tórax. Através dessa figura, vocês conseguem perceber bem, deixa eu só abrir aqui uma canetinha. Pronto. Então, através dessa imagem, vocês conseguem perceber bem como é que essas estruturas estão divididas. Então, observem que eu tenho órgãos distribuídos na cabeça, no pescoço e no tórax.
Então, eu tenho diversos órgãos que vão compor esse sistema, que é o sistema respiratório, e eles vão se encontrar distribuídos especificamente nessas 3 regiões do nosso corpo. Muito bem. E aí, o que a gente precisa entender? Quais são os órgãos especificamente que vão compor o que a gente chama de sistema respiratório? Os órgãos que vão compor o sistema respiratório são o nariz, obviamente, né, que é por onde a gente tem a entrada do ar, a faringe, que é um tubo que anatomicamente a gente divide em 3 regiões: orofaringe, nasofaringe e laringofaringe, certo? Então, assim, só pela forma com que a palavra está apontada, só por esses prefixos, a gente já consegue entender mais ou menos onde estão localizados. Então, eu tenho uma nasofaringe, que eu já penso que está mais em comunicação com o nariz, orofaringe, que está em comunicação mais próxima com a boca, com a cavidade oral, e a laringofaringe, que é uma região de transição entre a faringe e a próxima estrutura, que é a laringe. Ok? Então, até aqui: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver melhor essa distribuição. Observem aqui que eu tenho a cavidade nasal, ou o nariz, que está aqui apontado para vocês. Eu vou ter também, passado um pouquinho, descendo mais aqui nesse sistema, chegando aqui, a próxima estrutura que eu tenho é a faringe, que eu comentei com vocês que é dividido em 3 partes, né? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Depois eu vou ter a laringe propriamente dita, que está aqui apontadinho. A próxima estrutura que eu vou ter, traqueia, que está aqui. Passado a traqueia, eu vou ter a próxima estrutura, que são os brônquios. Por que está no plural? Porque eu tenho um direito e um esquerdo. São 2 brônquios. Depois disso, eu vou ter os pulmões, propriamente dito. Então, eu tenho aqui pulmão direito e pulmão esquerdo. Lembra lá da nossa aula de sistema circulatório, onde eu comentei com vocês que o pulmão esquerdo, ele é menorzinho. Por quê? Porque a gente tem o coração, que está aqui nessa região que a gente chama de mediastino, porém a maior parte dele está apontado para o meu lado esquerdo. Então, ele acaba ocupando aí parte desse pulmão. Então, ele acaba sendo um pouquinho menorzinho, tá? Aí tem alguns músculos, algumas outras estruturas que elas vão ter um papel importante. Ah, sim, tem um bronquíolo aqui que eu não comentei, mas já a gente vai falar melhor sobre ele. Tá aqui no finalzinho desses brônquios terciários, mas a gente já vai falar melhor sobre isso. E tem algumas estruturas que, embora elas não pertençam necessariamente ao sistema respiratório, elas acabam participando desse processo respiratório. Quem são eles? As costelas, que aqui nessa imagem ela está seccionada, ou seja, está cortadinha, tá ela aqui inteira. Então, eu tenho as costelas, que como a gente viu lá no vídeo anterior, quando a gente inspira, essas costelas elas vão se afastar, elas vão se dilatar. Se dilatar não, mas elas vão se afastar. E isso é permitido porque tem uma parte aqui de cartilagem que permite que elas se expandam mais. Por que essas costelas precisam se expandir? Para o pulmão ter espaço para poder encher, né? Porque quando a gente inspira, eu tenho ali um volume de ar entrando nesse pulmão. E, obviamente, ele vai aumentar de tamanho, ele vai encher, ele vai insuflar. Então, quando ele enche, ele aumenta de tamanho. E, para isso, eu preciso que essas costelas tenham capacidade de aumentar, de se expandir mais, para que esse pulmão consiga encher adequadamente. Além disso, eu tenho os músculos intercostais que estão aqui na lateral, tá? Que eles vão participar também desse processo, eles também vão se estirar para que esse pulmão consiga ter espaço para poder encher aqui dentro da cavidade torácica. E outro músculo muito importante que eu vou ter é o diafragma, que é esse músculo aqui que a gente viu lá no vídeo, que o que vai acontecer com o diafragma? Quando eu tenho o processo de inspiração,
o pulmão vai aumentar de tamanho. Então, além de eu precisar que as costelas permitam que esse pulmão aumente esse espaço dessa cavidade torácica, e além de permitir que esses músculos intercostais, eles também se estirem para permitir o aumento do volume desse pulmão, eu também vou precisar que esse músculo aqui, o diafragma, ele abaixe. Por quê? Porque quando ele abaixa, eu dou mais espaço para esse pulmão conseguir se encher adequadamente. E no movimento de expiração vai acontecer justamente o contrário. O diafragma volta para a sua posição normal, então, ou seja, ele sobe. As costelas, elas vão se unir novamente, né, permitindo aí a saída desse ar. E os músculos intercostais, eles vão também voltar para a sua posição normal. Por quê? Porque quando eu expiro, quando eu tenho a saída de ar, o pulmão automaticamente vai diminuir de tamanho, ele vai ficar mais murchinho, digamos assim, tá bom? Então vamos continuar. Vamos começar falando dessa primeira estrutura que faz parte do sistema respiratório, que é o nariz. O nariz, ele é a porta de entrada do ar no nosso organismo, né? Então, o que acontece? No ar eu vou ter uma série de gases, tá? Não vai ter só o oxigênio, mas eu vou ter nitrogênio, vou ter oxigênio, vou ter outros gases que estão disponíveis na atmosfera. O meu corpo vai absorver em específico o oxigênio, que é a parte que interessa. O meu sangue vai absorver esse oxigênio, que é o que o nosso corpo vai precisar. Mas o que vai acontecer? Nesse processo de inspiração, quando eu inspiro esse ar que entra pelo meu nariz, eu preciso preparar esse ar. Ele não pode descer para o meu pulmão de qualquer jeito. Eu preciso trabalhar melhor esse ar para que ele consiga ser melhor, para que ele não cause dano, para que ele consiga ser melhor aproveitado. Então, o nariz, ele é uma estrutura que durante o processo de inspiração, ele vai permitir que o ar seja filtrado, turbilhonado, aquecido e umidificado. Aí você vai pensar assim, mas como assim? Como é que uma estrutura tão simples quanto o nariz permite fazer tudo isso com esse ar que está entrando? O que acontece? Primeiramente, a filtração, esse processo de filtração. O processo de filtração, ele se dá por meio das vibriças nasais, que são os pelos do nariz. E em tempo, dona Letícia, pelo tem acento circunflexo, certo? Então, vamos corrigir o negócio aqui. Pelo. Então, as vibriças nasais, o que são as vibriças nasais? Os pelos do nariz. Eles vão fazer aquela primeira filtração desse ar que está entrando. É uma filtração mais grosseira, então ele vai retirar basicamente partículas maiores. Não vai ser tão bom assim para captar, por exemplo, vírus, que são partículas menorzinhas. Pega alguma coisa, mas o principal papel é filtrar essas partículas maiores que estão no ar. Poeira, algum outro objeto um pouquinho maior que venha entrar, ele vai ficar preso nesses pelos, nessas vibriças nasais, que é o nome correto dos pelos do nariz. Beleza. Além disso, outro mecanismo que eu vou ter para fazer essa filtração é o próprio muco nasal. A meleca do nariz, esse próprio muco que o nosso nariz o tempo todo está protegendo, ele vai servir como uma cola, que ele vai prender essas partículas. E essas partículas vão ficar presas e vão impedir que elas desçam para a parte mais inferior do nosso sistema respiratório. Além disso, esse processo de preparo desse oxigênio que eu estou inspirando, ele vai depender, além dessa própria secreção produzida pelo nariz, além do próprio processo de filtração que se dá pela vibriça nasal, o que a gente precisa entender é que o nariz e as conchas nasais são áreas que são muito irrigadas, tem muito vaso cheio de sangue passando ali. E o que vai acontecer? Esse sangue que está passando ali, sangue é quente, certo? Nós somos animais de sangue quente.
Pois é, esse sangue que está ali em grande quantidade, ele vai ser importante para poder aquecer esse ar, porque ele vai entrar em contato com esses vasos cheios de sangue aquecido e isso vai aquecer. Então, beleza, já filtramos, já aquecemos o nosso ar. Mas o formato das conchas nasais, lembra das conchas nasais que a gente estudou lá em osteologia? Concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior? Então, o formato das conchas nasais permitem que o ar entre turbilhonando, ou seja, ele entra rodando. E como ele entra rodando, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo um melhor aquecimento, uma melhor filtragem, porque o que vai acontecer? Quanto mais o ar roda, rotaciona, turbilhona, mais eu tenho partículas colando, ficando presas nessa secreção que eu tenho no nariz. E o próprio processo desse líquido, desse excesso de muco que está ali contido, daquele monte de vasos sanguíneos que estão ali próximos, vai permitir que esse ar também seja umidificado. Então, ou seja, as conchas nasais e a cavidade nasal por si só vai facilitar o processo de aquecimento e umidificação desse ar. Ou seja, passando ali, só de passar pelo nariz, eu já vou ter um ar que já vai estar bastante filtrado, já vai estar aquecido, já vai estar umidificado e tudo isso vai dar por essas estruturas que são bem básicas: cavidade nasal, concha nasal e vibriças nasais, além dos vasos sanguíneos que estão ali próximos e o próprio muco que compõe essas estruturas. Beleza? Então vamos continuar aqui. Outra coisa que o nariz também faz, que não pertence exatamente ao sistema respiratório, mas que é importante. O nariz, ele é capaz de detectar estímulo olfatório. Então, ou seja, quando eu tenho ali as partículas olfatórias entrando pelo meu nariz, através de nervos olfatórios, essa informação vai ser levada lá para uma determinada área do meu sistema nervoso central e eu vou interpretar o que é esse cheiro, tá? Então, um exemplo. Uma vez eu tive contato com um abacaxi. Eu vi o abacaxi, senti o cheiro do abacaxi e o meu sistema nervoso central já registrou essa informação. Isso é cheiro de abacaxi. Da próxima vez que eu tiver um novo contato com esse odor, esses estímulos olfatórios causados por essas partículas odoríparas que é liberado pelo abacaxi no nosso exemplo, eles vão ser levados para o meu sistema nervoso central e o meu sistema nervoso central é quem vai interpretar. Isso é cheiro de abacaxi. Outra coisa também que o nariz faz é participar da vibração, da modificação das vibrações da fala. Por isso que quando a gente está resfriado ou gripado, que a gente está com aquele nariz congesto, com o nariz entupido, a nossa voz muda. Por quê? Porque um nariz congesto, um nariz entupido, vai alterar a vibração da fala e automaticamente a nossa voz vai ficar diferente mesmo, aquela voz meio esquisita que a gente tem quando está com o nariz entupido. Outra coisa que a gente precisa entender: o nariz, ele possui paredes laterais, ali daqueles ossinhos que a gente já havia estudado lá na parte de osteologia. Então, a gente tem ali os esfenoides, a gente tem o assoalho, a base ali, que a gente vai ter a concha nasal inferior, a gente vai ter outros ossos também que vão formar esse assoalho do nariz, essa base no nariz, que vão formar essa estrutura, né, essa cavidade nasal, essas paredes laterais, essa parede de baixo, né, essa base. E além disso, o próprio esqueleto externo, então os ossos da cabeça, vão formar essa estrutura. Outro detalhe importante é que eu tenho cartilagem formando o nariz. Lembra quando eu falei para vocês na aula de osteologia? Eu tenho osso nasal e depois do osso nasal a maior parte do nariz é cartilagem. Lembra que eu tinha comentado com vocês? E é importante que eu tenha cartilagem formando a maior parte desse nariz. Porque como eu tenho cartilagem tem mobilidade, diferente de osso que quase não tem mobilidade. Mas essa mobilidade da cartilagem, ela permite que o nariz ele consiga ter a capacidade de se expandir mais quando eu estou inspirando.
É muito comum, por exemplo, em pacientes que estão com muita dificuldade respiratória, você vê que ele está tendo o que a gente chama de batimento de aleta nasal. O que é isso? Ele está abrindo mais o nariz para poder respirar. Por quê? Porque quando eu expando mais esse nariz, porque é um órgão móvel, quando eu expando mais, eu tenho mais ar entrando. Tudo bem? Continuando. O nariz, internamente, ele é dividido em dois compartimentos que são divididos pelo septo nasal, ou a parede média do nariz. Mesma coisa, tá? Septo nasal, parede média do nariz é a mesma coisa. Então, ou seja, externamente, o nariz é um só. Só que na parte de dentro, a gente vê que ele está dividido em dois compartimentos, um esquerdo e um direito. E quem é que está fazendo essa divisão em dois compartimentos? O septo nasal. Embora ele vá se compartimentar em duas partes, quando chega na região de faringe, essas duas aberturas internas vão se comunicar novamente. Então, ou seja, vai voltar a ser uma só. E onde se dá esse ponto de encontro, onde essa divisão de dois compartimentos se torna um só? Numa região que a gente chama de coana ou narinas internas, mesma coisa, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui o nariz que está dividido em dois compartimentos, dividido aqui por um septo nasal. Que porcaria esse meu desenho. Mas vai chegar um ponto em que essas duas estruturas vão se unir nessa região que eu vou chamar de coana. É um ponto onde eu deixo de ter esse compartimento e eles se tornam uma só. Então, aqui para a gente poder entender melhor, eu tenho aqui as estruturas que a gente já viu na aula de osteologia, que são as conchas nasais. Então, o ar vai entrar aqui pelo nariz, passando pelas conchas nasais, eles vão passar por esse processo de turbilhonamento, tá? O próprio formato das conchas nasais vão permitir esse turbilhonamento, eles vão ser aquecidos, umidificados. E aí, a partir disso, aqui eu tenho divisão, né? A partir daqui, desse ponto aqui, eu vou ter uma região só. Vão se comunicar essas duas estruturas, essas duas cavidades. Nessa região aqui que eu vou dar o nome de coana. Passado pelo nariz, passado pela coana, o ar ele vai entrar na faringe. E aí a faringe vai se dividir em três partes, nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. E aí vocês conseguem observar que os nomes têm relação direta com a posição dessas partes. Então, por exemplo, tudo isso aqui é faringe, certo? Porém, eu tenho uma parte da faringe que está mais próxima ao nariz, e eu vou dar o nome de nasofaringe. Eu tenho uma parte da faringe que está em comunicação mais próxima com a cavidade oral, então vou dar o nome de orofaringe. E eu tenho uma parte da faringe que está mais próxima aqui à laringe, então eu vou dar o nome de laringofaringe, tá? Então aqui, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. E aqui eu tenho a laringe começando. Tudo bem? Continuando. Deixa eu ver aqui. Vou deixar para falar isso mais para frente. Então, eu já tinha comentado com vocês que quem vai dividir o nariz em duas câmaras, em duas cavidades, é o septo nasal. O septo nasal, ele tem que ser retinho, porque se ele é retinho, essa minha seta não ficou nada reta, essa aqui também não, menos pior. Ele tem que ser retinho, porque quando ele é retinho, ele está dividindo as narinas em duas partes, em duas cavidades. Ele está dividindo o nariz em duas cavidades. Eu tenho aqui uma direita e uma esquerda. Eu tenho duas cavidades diferentes, tá? Eu tenho uma narina aqui, uma narina aqui. Então, o que vai acontecer? Esse septo, ele precisa ser bem retinho. Porque, por exemplo, nessa imagem aqui, que a gente tem um exemplo de um desvio de septo, olha como esse septo aqui está desviado.
Se eu tenho um desvio de septo, eu posso ter uma situação em que eu tenho uma cavidade nasal menor do que a outra. Olha aqui nesse nosso exemplo, observem aqui que nesse desenho a pessoa tem a cavidade menor, a cavidade esquerda menor. Por quê? Por causa desse desvio que eu tenho no septo, tá? Então, se a cavidade é menor, ela vai ter mais dificuldade para passagem de ar, em detrimento de uma outra direita aqui que está maior. Por isso que o septo ele precisa ser minimamente reto, tá? Como nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Tudo bem? Desvio de septo é uma condição relativamente comum, né? Em situações mais complicadas, você tem que fazer aí esse processo de septoplastia, que é a correção desse desvio de septo, mas isso geralmente se faz em caso muito extremo, em que o paciente tem que estar com uma narina que é totalmente não funcional, que a pessoa não está conseguindo respirar pelo nariz, está tendo que respirar pela boca. Aí, de acordo com alguns critérios, opta-se por fazer essa cirurgia de correção do desvio de septo, que recebe o nome de septoplastia. Então tá, vimos aqui que eu tenho aqui essa divisão em duas cavidades por causa do septo, uma direita e uma esquerda, porém, quando chega na altura das coanas, eu não tenho mais esse septo fazendo essa divisão. Então, ou seja, o ar que ele entrou por cavidades, deixa eu apagar isso aqui, o ar que entrou por cavidades diferentes, ele vai se encontrar num ponto só, e esse ponto é a coana. Vamos falar aqui de faringe. Como eu tinha comentado, aqui a gente só vai repassar aqui nessas imagens coloridas. Eu tenho aqui a cavidade nasal sendo apontada aqui para vocês. Eu tenho aqui a nasofaringe, que recebe esse nome porque ele está mais na altura da cavidade nasal. Eu vou ter a orofaringe, que está na altura, que é a parte da faringe que está na altura da cavidade oral. E aqui eu vou ter a laringofaringe, que está já no ponto de transição entre a faringe e a laringe. É a parte mais profunda da faringe, tá bom? Lembra aí, faringe divide-se em nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Continuando. O que acontece? A faringe é um órgão tubular, então, ou seja, ele tem o formato de um tubo que vai começar na narina interna, então na região das coanas, que a gente já falou, e ela vai terminar na comunicação da laringe e do esôfago. Já já a gente vai ver que laringe e esôfago, eles estão ali pertinho um do outro. A faringe também vai atuar como uma câmara de ressonância para emitir o som, para a emissão dos sons emitidos pela fala. Então, além do nariz que a gente já havia falado, a faringe também vai ter um papel importante na emissão do som. Então, qualquer tipo de obstrução que eu venha a ter ali na faringe, eu já vou ter dificuldade de fala. É na faringe que a gente encontra estruturas chamadas tonsilas. Já vou falar para você o que é tonsila, mas você já sabe o que é, se eu não conhecia com esse nome. Além disso, a faringe vai ser uma via comum para a passagem tanto do ar quanto dos alimentos. Isso aqui fica fácil para a gente entender, né? Porque o que acontece? Observem aqui, na faringe, eu vou ter aqui essa área de comunicação, essa parte aqui da nasofaringe, tudo bem. Aqui, tecnicamente, só vai passar ar. Porém, aqui na orofaringe e na laringofaringe, ó, tá aqui na altura da boca, o alimento vai passar aqui também. Então, a faringe vai ser uma área comum de passagem, tanto de ar quanto de alimento. Tudo bem? Se for, por exemplo, um paciente que está utilizando uma sonda nasogástrica, eu vou ter uma sondinha que vai passar aqui pelo nariz e vai chegar até o estômago do paciente, tá? Então, isso é possível porque a faringe é uma área em comum para a passagem tanto de alimento quanto de ar. Continuando. No final da faringe, ela vai ter uma bifurcação, ou seja, eu vou ter uma parte dela que vai desembocar em duas estruturas. Uma é o esôfago, que é para passagem de alimento, e outra é a laringe, que é para passagem de ar.
O esôfago, ele vai fazer parte do sistema digestório, que vai ser o próximo sistema que a gente vai aprender. O próximo, acho que vai ser o próximo. E a laringe, ela vai permitir a passagem de ar. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Observem aqui. Eu tenho o ar passando por aqui, vai passar aqui pela faringe. No finalzinho da laringe, eu vou ter um ponto de comunicação. Aqui, eu vou ter a laringe, que vai permitir a passagem do ar já para a traqueia, vai fazer parte do sistema digestório. E aqui atrás, ó, bem pequenininho, eu vou ter uma outra estrutura que é o esôfago. O esôfago vai se comunicar diretamente com o estômago, tá? Então, eu vou ter aqui uma região que é bifurcada. Tudo bem, na faringe, eu até vou ter alimentos, líquidos e ar passando pela mesma estrutura que a faringe. Só que no finalzinho da faringe, eu vou ter uma divisão que vai permitir a separação. O alimento, o líquido, vai passar para o esôfago e o ar, especificamente, vai seguir em direção à traqueia que está aqui embaixo. Aí você pode perguntar assim, tá, Letícia? De uma maneira bem grosseira, se tanto o ar quanto o alimento entra tudo pelo mesmo buraco, né? Vamos dizer assim de uma forma bem grosseira. Quem é que vai fazer essa divisão? Alimento vai para o estômago, vai para o esôfago e para o estômago, e ar vai para a traqueia. Quem é que divide isso daí? Quem vai fazer essa divisão é uma estrutura chamada epiglote. A epiglote, ela vai separar quem vai para cada lado. Como é que ela faz isso? Quando eu estou comendo, a epiglote vai se fechar e vai tampar essa porção terminal aqui da faringe, impedindo a passagem de alimento. Então, ou seja, se eu tenho aqui esse final dessa faringe tampada, bloqueada pela epiglote, que ela vai fazer como se fosse um tampão mesmo, um tampão mecânico. Quando eu tenho essa tampa cobrindo o finalzinho da faringe, o alimento não vai ter para onde seguir. Ele vai ter que obrigatoriamente seguir para o esôfago, porque o outro buraco, digamos assim, ele está bloqueado. E aí, por que a gente engasga, né? A gente engasga por quê? Porque às vezes, por algum motivo, ou porque a gente comeu muito rápido, ou porque não deu tempo de epiglote fechar, a gente pode ter alimento, ou saliva, ou água, passando pela traqueia. Porque a epiglote não foi competente, ela não conseguiu fechar a tempo esse canal. O que acontece nessa situação? A gente engasga, tá? Observem que quando a gente engasga, a primeira coisa que a gente tem é aquela falta de ar horrível, parece que a gente está morrendo. Por quê? Porque o próprio sistema já vai fazer o favor de deixar o pulmão ali todo fechadinho, os alvéolos lá que a gente já vai estudar, eles vão todos se contrair para impedir que entre alimento ou água. Então, ou seja, quando ocorrem esses acidentes no sistema respiratório, que é o que a gente chama de engasgo, né? O sistema respiratório vai se preparar para se proteger, porque eu não posso de jeito nenhum ter um monte de líquido, alimento, remédio, o que quer que seja entrando no pulmão. No pulmão só pode entrar o ar. Continuando. Vamos começar a falar melhor da laringe, da epiglote e da glote. A epiglote eu já meio que falei sobre ela, mas vamos entender melhor a laringe também, eu já comecei a comentar com vocês, mas enfim. Então, assim, passou ali pela laringofaringe, eu vou ter a laringe, certo? Então, abaixo dela, eu já começo a ter laringe. Então, tá. O que vai acontecer? A laringe, ela é uma estrutura bem curtinha. Ela vai fazer essa ligação da laringofaringe, que é a parte final da faringe, com a traqueia. Então, a laringe é pequenininha. A parede dessa laringe é composta por anéis que são feitos de cartilagem. E uma delas, a principal, é a cartilagem tireoidea, que a gente chama de pomo de Adão, tá? É um nome popular, mas o nome correto desse pomo de Adão, ou gogó, como alguns gostam de dizer, mas o nome correto dessa cartilagem é cartilagem tireoidea e ela faz parte da laringe. Tudo bem?
Já a epiglote, que eu comentei com vocês, que é essa cartilagem que fecha e abre, permitindo aí a passagem de ar para o pulmão, para a traqueia e alimento para o esôfago. A epiglote ela é uma cartilagem, essa tampinha é uma cartilagem que tem o formato de uma folha. Então, como a gente já viu, ela fecha durante a deglutição, então, ou seja, quando a gente engole. E aí, quando ela fecha, ela vai automaticamente bloquear a glote, que é essa estrutura final ali da laringofaringe, uma estrutura que eu tenho já no final da laringofaringe. Quando ela tampa a glote, ela vai impedir que eu tenha a passagem de alimento para os pulmões. E sobre a glote, que eu já vou mostrar uma figurinha dela para vocês, é na glote que a gente encontra as pregas vocais, ou alguns chamam de cordas vocais, mas o nome mesmo é prega vocal. Então, aqui a gente consegue ver essa figura para a gente poder entender melhor. Então, aqui, ó, a gente vai ter a epiglote, tá? A epiglote a gente está vendo aqui e aqui o desenho dela, que é essa cartilagem que tem um formatinho de uma folha, tá? Aqui não ficou boa essa seta que eu pus. Aqui é a epiglote. Aqui e aqui. Então, o que acontece? A epiglote, quando eu vou engolir, ela se fecha, ela vai bloquear isso daqui tudo. E quando ela se fecha, ela vai impedir que eu tenha a passagem do alimento para a glote mesmo, tá? Que é essa parte aqui mais interna. É na glote que eu vou ter essas estruturas aqui que são as pregas vocais. Então, na verdade, eu tenho mais que a prega vocal. Eu tenho aqui a prega vestibular, aqui e aqui. E mais na pontinha, eu vou ter as pregas vocais. E toda essa estrutura, prega vestibular, prega vocal, elas estão contidas nessa estrutura chamada glote. E aqui mais no fundinho, e aqui mais no fundinho eu já tenho a traqueia. Então, tá aqui comparando aqui essas duas estruturas para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho traqueia, aqui nesse pontinho aqui no fundo eu tenho traqueia. Esse conjunto aqui com as pregas vocais é o que eu chamo de glote. E aqui eu vou ter o desenho da epiglote. Aqui eu vou ter o desenho do osso hioide e da cartilagem tireoide, que é o que a gente chama de pomo de Adão. E aqui eu vou ter a cartilagem a cartilagem cricoide, tá? Que lembra que eu falei que essa estrutura ela era composta por cartilagem. Aqui nessa imagem lateralizada, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais dessas estruturas para vocês poderem ir já tendo uma percepção melhor. Parte dessas estruturas a gente já viu, mas vamos rever aqui melhor. Primeira estrutura que a gente ainda não falou. Então tá, a gente já falou dessas daqui, concha nasal, a gente já viu depois que o ar passa pela coana, depois vai passar por nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Eu vou ter aqui a epiglote, que é essa estrutura aqui, ó, que tem o formato de uma folha, é formada por cartilagem. Quando eu vou engolir, essa epiglote vai bloquear aqui, ó, esse canal de entrada aqui no finalzinho da laringofaringe, impedindo que eu tenha alimento passando para laringe, tá? E aí, se eu bloqueio isso daqui, automaticamente o único lugar para onde o alimento vai ter para ir é o esôfago, que tá aqui, tá bom? Além da epiglote, que eu comentei com vocês, tem outra estrutura que eu quero que vocês observem aqui nessa figura. Tonsila faríngea, que tá aqui apontado. Outra que eu quero que vocês observem aqui. Tonsila palatina, que tá aqui nas laterais, tá aqui e aqui
e aqui, tá? E aí vocês podem pensar, que diabos é uma tonsila? A tonsila, gente, é aquilo que a gente conhece como amígdala, tá? Então, essas tonsilas palatinas é o que a gente conhece também como amígdala. E essa tonsila faríngea é o que a gente conhece como adenoide, tá? Então, é a mesma coisa. O que é a tonsila faríngea e o que é a tonsila faríngea e as tonsilas palatinas? Elas são órgãos formados basicamente por células do sistema imune. Porque o que acontece? Digamos em uma situação em que eu tenha o ar entrando por aqui e obviamente está cheio de vírus, bactéria, fungo, um monte de elementos que podem causar uma doença, que são patógenos. O que vai acontecer? Logo aqui na porta de entrada aqui da coana, eu já vou ter a tonsila faríngea. Porque se entrar algum micro-organismo que possa ter a capacidade de causar uma doença, eu já tenho aqui essas células do sistema imune logo na entrada. Para quê? Para poder combater esse patógeno, tá? Então pensa aí que ela fica como se fosse um segurança logo nessa porta de entrada aqui do ar. Logo aqui abaixo eu vou ter outro ponto onde eu tenho células do sistema imune, que é aqui, ó, nas tonsilas palatinas, tá? Eu vou ter tonsila, essas tonsilas, elas vão estar aqui, eu vou ter tonsila tanto aqui a palatina, quanto eu vou ter uma aqui na base da língua, tá? Que é a tonsila lingual. E qual que é a grande questão? Qualquer patógeno que entre pela minha boca, ou, por exemplo, se eu respirar pela boca e junto com esse ar vier também algum micro-organismo, eu já tenho aqui essas duas tonsilas, tanto a lingual quanto a palatina, que já estão aqui na porta de entrada prontas para combater qualquer micro-organismo. Essas tonsilas aqui na lateral, ó, quem é mãe já viu isso aqui alguma vez na vida, que é quando a gente fala, a criança está com a garganta inflamada, que essa estrutura ela fica grandona, às vezes fica esbranquiçada, você olha, tem uma placa esbranquiçada, ou fica toda vermelha, e a criança fica reclamando que está com dor de garganta, não consegue nem engolir porque está sentindo dor. O que acontece? Quando eu tenho um patógeno, um micro-organismo que está entrando nessa região, essas tonsilas identificam e começam um processo inflamatório muito intenso, porque eu tenho um monte de célula do sistema imune atacando esse micro-organismo que entrou. Então, ela vai aumentar de tamanho, eu vou ter um processo inflamatório intenso ali, e um dos sinais, quais são os sinais de um processo inflamatório? Dor, então a pessoa vai falar que está com dor de garganta. Calor, então você vê que essa região fica mais aquecida. Rubor, então essa região vai ficar com a garganta toda vermelhinha. E edema, essa tonsila ela vai aumentar de tamanho, tá bom? Por isso que a gente vê aquela tonsila, a tonsila palatina, que é mais fácil da gente perceber, porque só de abrir a boca a gente já vê. Então você vai ver essa tonsila palatina toda aumentada, tá? Nesse processo inflamatório. Significa o quê? Entrou um micro-organismo. Eu já percebi que essa tonsila está reagindo, eu já sei que eu estou com um processo inflamatório. Tudo bem? Aqui, para vocês poderem ver melhor aqui em destaque, eu tenho a glote, que eu já comentei com vocês, tá? Então, ela tá aqui apontada. A glote, quando eu vou deglutir, ela vai fechar e vai cobrir tudo isso daqui. Aqui também eu vou ter as pregas vestibulares aqui e aqui na pontinha as pregas vocais, que vão fazer parte do processo de emissão da fala. Quando a gente está falando ou cantando, essas pregas elas vão vibrar, tá? Tem outras pregas aqui que eu não vou entrar muito no detalhe delas, tá? E aqui, nessa estrutura toda, eu vou ter a glote. Tudo bem? Aqui novamente um desenho para ficar mais fácil para vocês poderem assimilar isso que eu já expliquei, que é a diferença entre a respiração e a deglutição. Aqui no primeiro, ó, tô colocando para vocês a deglutição, ou seja, o processo de engolir. Engolir o alimento pela boca, a glote vai fechar
tá? Além da glote fechar, porque eu tenho que fechar a glote também, né? Não adianta só fechar a epiglote. Eu vou ter também o fechamento da epiglote, tá? Ficou coberta ali, a epiglote está sendo fechada, a glote está sendo aqui fechada pela epiglote, o alimento não vai ter para onde ir. Ele vai ter que passar para o esôfago. E do esôfago ele vai passar para o estômago. É diferente do que vai ocorrer durante o processo de respiração, que o ar vai entrar pelo nariz ou eventualmente pela boca, né? Ela vai passar aqui pelas coanas, nasofaringe, orofaringe, a glote vai ficar aberta, porque a epiglote também está aberta, tá? Então, guarda essa diferença aí. Deglutição, glote fecha deglutição, a epiglote fecha e cobre a glote. Respiração, a epiglote abre e deixa a glote exposta, aberta. Muito que bem, vamos continuar aqui. Vamos começar a falar agora de traqueia e de árvore brônquica. O que acontece? A traqueia, ela se encontra bem à frente do esôfago. Bom, aqui dá pra gente perceber isso aqui direitinho, né? Então, eu vou ter traqueia aqui, deixa eu pegar a canetinha, traqueia aqui e aqui atrás o esôfago. Tudo bem. Então, o que acontece? A traqueia, ela se encontra à frente do esôfago. Então, a traqueia está na frente e o esôfago está atrás. A traqueia é uma estrutura tubular, então, ou seja, tem o formato de um tubo que vai se estender a partir da laringe, né? Então, lembra que eu comentei com vocês que eu vou ter a laringofaringe, vou ter a laringe aqui com a cartilagem da laringe e aqui já começa a traqueia, que é esse órgão tubular aqui. Esse órgão tem aproximadamente uns 12 centímetros de comprimento, né? Não é tão grande assim. E aí, essa traqueia, que tá formada aqui toda cartilaginosa, tá vendo? Cartilagem da traqueia. Aqui, cartilagem da traqueia. Essa traqueia, ela vai terminar num local de bifurcação. Tá vendo? Ela vai terminar aqui, ó. Ela desce aqui inteiriça, chega no finalzinho dela, ela se divide em duas partes, um lado direito e um lado esquerdo. Essas partes aqui, tanto direita quanto esquerda, a gente dá o nome de brônquios. E o nome desse ponto certinho aqui, onde acaba a traqueia, que ela vai se dividir nos brônquios, essa pontinha aqui, essa bifurcação certinha aqui, recebe o nome de carina. Carina com C, ok? Nada de carina com K, que é o nome da estrutura, não é nome da mulher. Então, tudo bem. Eu vou ter aqui, só recuperando, eu vou ter a traqueia vai se bifurcar na carina, formando brônquio esquerdo e brônquio direito. Aqui uma imagem para vocês poderem ver de um exame que foi realizado, onde a gente consegue ver exatamente aqui esse ponto de bifurcação que é a carina. Continuando. Vamos entender melhor o que é a traqueia e o que é a árvore brônquica. Primeiro ponto, por que a árvore brônquica? Porque eu vou ter aqui os brônquios, certo? Que a gente já comentou que isso aqui é o brônquio. Aqui eu vou ter a carina. Então, percebam que os brônquios, eles vão se ramificando. Começa um brônquio aqui, ele vai se ramificando aqui, se ramificando aqui, se ramificando aqui. E percebam que essa estrutura, ela vai se assemelhar com uma árvore de cabeça para baixo. Aqui é a nossa árvore de cabeça para baixo. Então, por isso que essa estrutura toda aqui, ó, aqui é como se fosse o tronco aqui da árvore, essa estrutura toda aqui eu vou dar o nome de árvore brônquica, porque ela se parece mesmo com uma árvore, tá? Então, tá. O ar, ele vai entrar nos pulmões por meio dos brônquios. Então, chegando aqui, a gente já tá entrando no pulmão mesmo, tá? A gente tem o pulmão aqui assim. Eita, que esse desenho ficou bonito, mas deu para entender. Então, aqui eu já tô entrando em pulmão.
Esse ar ele vai entrar nos pulmões por meio dos brônquios, brônquio direito e brônquio esquerdo. E o que vai acontecer? Perceberam que eu tenho uma estrutura aqui chamada brônquio, que vai se ramificar aqui, e esses raminhos também vão se ramificar? Pois é, para cada uma dessas estruturas a gente dá um nome. Esse primeiro brônquio aqui, ele vai receber o nome de brônquio primário, porque ele é o primeiro, ele é aquele que ainda não se ramificou, ele é inteiro. Então, eu tenho brônquio primário direito e brônquio primário esquerdo. Só que o que vai acontecer? Nesse ponto aqui, ó, observem que eu vou ter o brônquio primário se dividindo em dois outros brônquios. Ele vai se ramificar como os galhos de uma árvore. Para essa segunda ramificação, eu vou dar o nome de brônquio secundário. E o brônquio secundário, se você observar aqui, ó, chegou nesse ponto, ele também está se ramificando. Como que é o nome que eu vou dar para ele? Brônquio terciário. Ou seja, eu tenho brônquio primário, que vai se ramificar em brônquios secundários, que por sua vez vão se ramificar em brônquios terciários. E aí, no finzinho, na pontinha do galho da árvore, lá na pontinha do brônquio terciário, eu vou ter uma estrutura pequenininha chamada bronquíolo. Não confunda brônquio com bronquíolo, tá bom? O brônquio vai se dividir em brônquio primário, secundário e terciário, e o bronquíolo, o pequenininho, ele vai estar bem na pontinha do brônquio terciário. Eu tenho vários bronquíolos em cada uma dessas pontinhas desses ramos terciários, tá? Então, o que vai acontecer? O ar vai passar por todas essas estruturas. Vai passar aqui por traqueia, uma parte vai para o brônquio direito, outra parte vai para o brônquio esquerdo, vai passar desse brônquio primário para o brônquio secundário, vai passar para o brônquio terciário e, por fim, ele vai chegar nessa pontinha aqui que recebe o nome de bronquíolo, tá bom? Continuando. Vamos falar mais especificamente do pulmão. A gente já começou a falar lá dos pulmões, que a partir dos brônquios, eles já estão ali na entrada dos pulmões, mas vamos falar dos pulmões como um todo. Os pulmões, eles vão se localizar na cavidade torácica, como a gente viu lá no comecinho dessa aula, lá no tórax. E vai ser separado em direito e esquerdo pelo coração, que está ali no meio, né? Não só pelo coração, mas por outras estruturas que estão presentes nessa região central que a gente dá o nome de mediastino. O pulmão, ele vai ser revestido por uma bolsinha, que a gente vai dar o nome de pleura, tá? Essa membrana chamada pleura, que vai proteger esse pulmão, é composto por duas camadas. Uma camada mais externa, que eu vou dar o nome de pleura parietal, que já está em contato mais direto com a parede torácica, e uma camada mais interna, que eu vou dar o nome de pleura visceral, que já está em contato mais íntimo com os pulmões. E o que acontece? Eu vou ter aqui duas paredes, certo? Vou escrever aqui em cima mesmo. Uma parede aqui, uma parede aqui. Aqui eu vou ter o pulmão. Aqui eu vou ter a pleura visceral e aqui eu vou ter a pleura parietal. No meio, entre essas duas paredes, eu vou ter um líquido, tá? Esse líquido, ele é importante porque o que acontece? Durante o processo de respiração, esse pulmão está dilatando e retraindo. Para que não haja atrito entre essas duas pleuras, eu vou ter esse líquido aqui no meio que vai permitir que essas paredes deslizem mais facilmente, sem ficar tendo atrito, sem ficar roçando uma na outra, porque isso causaria uma dor muito intensa e até uma ruptura dessa membrana, tá? Então, guardando aí, a pleura vai se dividir em duas paredes, pleura parietal
e pleura visceral. Entre essas duas pleuras, eu vou ter um pequeno volume de líquido lubrificante que vai permitir o deslizamento confortável durante a respiração. Nessa imagem aqui a gente consegue observar melhor. Só lembrando primeiro o que é o mediastino, que eu falei, tá? Então, aqui essa região aqui central, eu vou ter o mediastino, que tá aqui, tá? Que é uma parede, que é uma região central no meio do tórax, que se encontra delimitado ali, que faz essa divisão entre os pulmões. E o que acontece? De cada lado, eu vou ter um pulmão. Aqui eu tenho o pulmão direito, aqui eu tenho o pulmão esquerdo. Lembrem-se, o pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor. Opa, o que foi isso que eu fiz aqui? Eu vou ter aqui o pulmão esquerdo, que vai ser um pouquinho menor, porque eu tenho o coração aqui, ocupando parte desse pulmão. O ápice, lembra da aula de cardio? O ápice cardíaco está mais voltado para a esquerda, embora ele se encontre todinho aqui no mediastino, o ápice dele está mais voltado para a esquerda, então vai acabar ocupando parte desse espaço aqui do pulmão esquerdo, que vai ser menor. Então, o que acontece? Tá bom, tenho ali o pulmão, ele está revestido por essa membrana que recebe o nome de pleura. A pleura é composta por duas camadas. Eu tenho aqui em vermelhinho a pleura que é mais externa, que eu dou o nome de pleura parietal. E aqui em azulzinho eu tenho essa pleura mais interna, que já está em contato direto com o pulmão, que recebe o nome de pleura visceral. E no meio, nesse espaço aqui que está em branco, não consegui apontar em cima não, vou aqui. Aqui no meio, ó, entre essas duas pleuras, eu tenho esse espaço onde eu tenho um líquido pleural que está permitindo o deslizamento confortável dessas duas pleuras, tá? Para evitar que elas fiquem atritando, fiquem raspando uma dentro da outra, raspando uma na outra, tá? Só para a gente recuperar um pouquinho a aula de cardio, dá uma olhadinha aqui. Tenho todos esses órgãos revestidos por membrana. Pulmão revestido por pleura. Coração aqui também revestido por uma membrana. Lembra do nome dele? Pericárdio, tá? Então, tem o pulmão sendo revestido pela pleura e coração revestido pelo pericárdio. Então, ou seja, cada um tá dentro da sua bolsinha, protegendo, impedindo aí que micro-organismos entrem com maior facilidade nessas duas estruturas. Segue o baile. Então, cada pulmão é formado... cada pulmão, quando a gente vai estudar ali o pulmão, a gente vai ver que eles são divididos por estruturas que a gente dá o nome de lobo. E aí, o que acontece? O pulmão esquerdo, ele é menor. Logo, ele tem menos lobos. Então, o pulmão esquerdo tem lobo superior e lobo inferior. Tá aqui. E o pulmão direito, como ele é maior, ele é composto por 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Os lobos, já vou mostrar a figurinha disso para vocês, tá? Os lobos, por sua vez, vão ser divididos em segmentos broncopulmonares. E os segmentos broncopulmonares vão ser formados por lóbulos. Não confunda lobo com lóbulo. Lobo é uma estrutura maior, que no caso do pulmão esquerdo, por exemplo, eu só vou ter 2, do pulmão direito eu vou ter 3. Cada um desses lobos vai ser dividido em segmentos broncopulmonares. E esses segmentos broncopulmonares, por sua vez, vão ser divididos em lóbulos. E aí, o que eu tenho em cada um desses lóbulos, que são essas estruturas pequenininhas, menorzinhas? Eu vou ter uma membrana formada por tecido conjuntivo, que vai possuir dentro dessa bolsinha vasos linfáticos, uma arteríola, que é uma artéria bem pequenininha, uma vênula, que é uma veia bem pequenininha, e um ramo do bronquíolo terminal. Lembra que a gente falou lá do bronquíolo, que era a pontinha ali do brônquio terciário? Pois é, nessa pontinha do brônquio terciário eu vou ter um lóbulo
E nesse lóbulo, o que que eu vou ter? Um raminho desse bronquíolo terminal. Vou ter também uma arteríola, uma vênula e um ramo do vaso linfático. O vaso linfático vai ser um próximo assunto nosso, tá bom? Tudo isso revestido por uma camadinha de tecido conjuntivo que vai dar proteção. Então, ou seja, você observa que tudo no pulmão é muito bem compartimentado, divididinho, separadinho, tudo muito bem organizado para eu não ter risco, para eu diminuir esse risco de infecção, tá? Que no caso do pulmão recebe o nome de pneumonia. Aqui, ó, essa imagem fica mais fácil para vocês poderem entender todo esse negócio que eu estava explicando. Observem aqui, ó, pulmão direito, pulmão esquerdo. Observem que o pulmão direito, ele vai ser maior porque ele não tem o coração ocupando parte do espaço dele. E aí ele vai ser dividido em 3 lobos. Eu tenho um lobo aqui, um lobo aqui e um lobo aqui, tá? 3 lobos. 1, 2, 3. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. E o pulmão esquerdo? Aqui a divisãozinha, ó. Eita! Olha aqui a divisãozinha. Só tem 2 lobos. Lobo superior, lobo inferior. Aqui é fácil, tá bom? Quer dizer, os dois são fáceis. E aí observem que cada um desses lobos, vou usar aqui o pulmão esquerdo como exemplo. Cada um desses lobos, ele tá dividido aqui de uma forma colorida para ficar mais fácil para você perceber em estruturas menores. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, no lobo superior, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 estruturas menores que estão formando esse lobo superior. Essas estruturas recebem o nome de segmentos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o segmento ápico posterior, aqui eu vou ter o segmento anterior, aqui eu vou ter o segmento lingular superior e aqui o segmento lingular inferior. Então, ou seja, eu tenho segmentos que juntos vão compor esse lobo todinho. A mesma coisa aqui no lobo inferior do pulmão esquerdo. A mesma coisa aqui no lobo superior do pulmão direito. No lobo médio do pulmão. Aqui do lobo inferior do pulmão direito, tá? Todos eles estão sendo formados por segmentos. E aí, cada um desses segmentos, eles vão ser formados por estruturas muito menorzinhas que recebem o nome de lóbulos. Certo? Detalhe importante, tá? Observem aqui que eu tenho vários nomes de segmentos. Eu não quero que vocês decorem o nome dos segmentos, não. Mas eu quero que vocês saibam o nome dos lobos, tá? Então, guarda aí. Pulmão esquerdo só tem 2 lobos, superior e inferior. Pulmão direito, 3 lobos, superior, médio e inferior. Os lobos, eu quero que vocês saibam o nome. Os segmentos não precisa não, mas é importante que vocês leiam com atenção para poder se inteirando, e é importante que vocês tenham essa consciência de que cada um dos lobos pulmonares são divididos em segmentos e que os segmentos são divididos em lóbulos. Continuando falando do pulmão. Quando os bronquíolos já estão entrando na parte mais profunda do pulmão, eles vão se dividir também no que a gente chama de ductos alveolares. Na circunferência desses ductos alveolares, eu vou ter alvéolos e sacos alveolares. Já vou mostrar a carinha deles para vocês, tá? E essas estruturas, alvéolos e sacos alveolares, é que são responsáveis pela troca de gases, que é o que a gente chama de troca gasosa, tá? Que a gente já vai ver que gás é esse que está sendo trocado. E esse processo ele vai ocorrer por meio de difusão entre as paredes do alvéolo e os capilares. Calma que a gente vai entender esse negócio agora. Vamos lá, essa figura aqui do lado direito
Nada de novo, já estão cansados de ver, já mostrei umas 500 vezes. Tá aqui, né? Traqueia, brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário, bronquíolo. Aqui esse bronquíolo eu aumentei e ele tá aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó, eu tô mostrando ela aqui, tá? Então, olha o bronquíolo chegando aqui. O que que eu vou ter nessa ponta desse bronquíolo? Eu vou ter essa estrutura toda complexa que ela vai, que é formada por diversos sacos aéreos, tá? O nome dessa estrutura aqui, ó, eu tenho na entrada o ducto alveolar aqui apontado pela seta e na pontinha, deixa eu pôr uma seta decente aqui. Na pontinha aqui desse ducto alveolar, eu vou ter diversos sacos alveolares, que são essas estruturas aqui que parecem as uvinhas de um cachinho de uva. Não, uvinha de um cachinho de melancia esperta, pleonasmo que chama. Então tá, eu vou ter aqui o bronquíolo, tô chegando aqui no ducto alveolar e na ponta do ducto alveolar eu vou ter os sacos aéreos. E aí quando a gente corta esse saco aéreo, a visão que a gente vai ter é isso aqui, ó. É como se fossem as uvinhas abertas. Essa parte interna do saco aéreo, a gente dá o nome de alvéolo, tá bom? E é nesse local que é onde a gente vai ter essa troca gasosa. Outro detalhe muito importante que eu quero que vocês entendam. Observem aqui, ó, veia pulmonar, artéria pulmonar. Vocês estão vendo aqui que esse saco aéreo, ele tá todo revestido, tá todo envolto por vasos, por veias e por artérias? Por que que isso tá acontecendo, gente? Vamos raciocinar. Lembra lá da nossa aula de sistema circulatório, certo? Eu comentei com vocês nessa aula que o objetivo qual que é o grande objetivo da circulação? É enviar sangue para os pulmões para que eles sejam oxigenados, certo? É para isso que vai servir ali aquela circulação pulmonar. Vai enviar sangue para o pulmão vai oxigenar esse sangue e esse sangue vai ser distribuído pelo coração para todas as partes do corpo. Porque daí eu vou ter as células, né? As hemácias ou eritrócitos, mesma coisa. Eu vou ter esses eritrócitos transportando esse sangue oxigenado para levar justamente esse oxigênio para as demais partes do corpo, tá bom? Muito que bem. Então, continuando aqui. Outro detalhe importante que eu queria falar com vocês. Lembra que quando a gente estava falando de sistema circulatório, eu falei assim para vocês. Eu tenho sangue arterial e sangue venoso. O sangue arterial corre numa artéria e o sangue venoso corre numa veia. Lembra que eu falei isso com vocês? Lembra também que eu tinha dito que o sangue arterial era rico em O2 e que o sangue venoso era rico em gás carbônico ou CO2? Lembra que eu tinha explicado essa diferença? E aí lembra também que eu tinha falado que a única exceção era a respiração, a circulação pulmonar? Pois é, olha aqui, ó. Tá vendo veia pulmonar aqui? Eu tô dentro do pulmão, é circulação pulmonar. A lógica se inverte. Aqui nessa veia pulmonar, apesar do nome ser veia, eu vou ter um sangue arterial. Eita, nós! Eu vou ter um sangue arterial que é rico em O2, que está correndo numa veia. E aqui, nessa artéria pulmonar que está aqui, eu vou ter um sangue venoso rico em CO2 ou gás carbônico, é a mesma coisa, tá bom? Lembrem que aqui a lógica vai inverter. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho uma artéria pulmonar que está enviando um sangue, o coração está enviando por essa artéria pulmonar um sangue venoso cheio de CO2
que tá vindo ali dos tecidos, que eu preciso oxigenar esse sangue. Tá bom, cheguei aqui no alvéolo, oxigenei esse sangue. Ele vai se tornar um sangue arterial, rico em O2. E quem é que vai transportar esse sangue rico em O2 para o coração, para que o coração distribua para as demais partes do corpo? A veia pulmonar. Tudo bem? Aqui a lógica inverte, não esquece disso. Vamos começar a entender isso aqui um pouquinho com mais detalhe. Como é que se dá? Primeiramente, como é que é o nome desse processo? Como é que é o processo de oxigenação do sangue? O processo de oxigenação do sangue se chama hematose. Hematose com H. Hematose. Então, como é que se dá esse processo de hematose? Observem aqui que eu vou ter. Aqui a gente já tinha falado, né? Os sacos aéreos. Aqui dentro eu tenho o alvéolo. Aqui eu tenho uma artéria trazendo sangue rico em CO2. Esse sangue rico em CO2 vai receber oxigênio aqui nesse alvéolo e vai ser mandado de volta por meio da veia pulmonar. Isso aqui a gente já viu. Mas como é que se dá esse processo aqui dentro do saco aéreo, mais específico nessa cavidade aqui que eu dou o nome de alvéolo? Esse processo se dá por uma troca gasosa, que se dá por difusão. O que é a troca gasosa? A hemácia que está aqui representada em azulzinho, toda cheia de CO2, ela vai jogar para dentro do alvéolo todo o CO2 que ela tem. E o que o alvéolo vai fazer por ela? Vai pegar todo o O2 que ela tem, que o alvéolo tem aqui dentro, e vai mandar para essa hemácia. E essa hemácia vai ficar oxigenada, tá? E a hemácia tá ali no sangue, obviamente, né? A gente já viu isso. Então, isso é que é o processo de troca gasosa. A hemácia joga o CO2 para dentro do alvéolo e o alvéolo joga o O2 para dentro da hemácia. Ou seja, eu estou fazendo uma troca de gás, uma troca gasosa, tá bom? Aqui, ó, já vou ter aqui essa hemácia já rica, já tá aqui essa hemácia no sangue rica em oxigênio, já tá ali toda oxigenada, que ela já vai seguir ali pela veia pulmonar de volta para o coração, para que o coração distribua esse sangue oxigenado para as demais partes do corpo. Tudo bem? Eu adoro essa imagem, gente. Vamos lá. Então, isso aqui, parte desse processo aqui a gente já viu, o processo de troca gasosa. Eu tenho aqui o gás carbônico que está contido aqui dentro da hemácia, que está no sangue, está sendo jogado para dentro do alvéolo pulmonar. O oxigênio que está dentro do alvéolo pulmonar está sendo jogado para dentro da hemácia, que é o que a gente chama de troca gasosa, que se dá por difusão. Tá aqui desenhadinho aqui o eritrócito ou hemácia, a mesma coisa, tá? E aí ela vai seguir pela veia pulmonar, que vai voltar para o sangue e vai distribuir para as demais partes do corpo. Mas aí vocês podem pensar assim, tá, mas como é que esse oxigênio vai parar aqui dentro desse alvéolo? E como é que esse CO2 que a hemácia está jogando dentro dela, para onde ele vai parar? Isso se dá, gente, através da expiração e da inspiração. Entendam o seguinte, a respiração é composta por dois movimentos, expiração e inspiração. Na inspiração, eu vou ter a entrada de CO2 e na expiração, eu vou ter a saída de CO2 ou dióxido de carbono, tá? Eu acho que em algum momento eu devo ter falado monóxido de carbono durante esse vídeo, viu? Agora que me caiu a ficha. CO2 é dióxido de carbono. Dióxido. Eu sempre cometo esse erro. Se eu cometi, guardem aí. CO2 é dióxido de carbono. Então, o que vai acontecer? Quando eu inspiro,
puxo esse ar para dentro do pulmão, esse oxigênio que eu estou puxando do ar vai entrar no alvéolo. Esse ar, esse oxigênio que está dentro do alvéolo vai passar para essa hemácia, para esse eritrócito. E esse dióxido de carbono que o eritrócito, que a hemácia está trazendo, vai começar a encher o meu alvéolo. E ele não pode ficar lá dentro, tá? Porque o dióxido de carbono ele é tóxico, ele não pode ficar, ele tem que ser expulso. Como que eu vou expulsar? Através da expiração, que é quando a gente solta o ar, tá bom? Então guarda aí. Hematose é esse processão todo aqui de oxigenação do sangue, se dá através de uma troca gasosa que se dá por difusão, por meio de difusão. No processo de inspiração, eu tenho oxigênio entrando no alvéolo e na expiração eu vou ter dióxido de carbono ou CO2 saindo do alvéolo. E aí ele vai sair lá pelas nossas narinas quando a gente expira. Aqui eu coloquei de forma escrita tudo isso que eu acabei de explicar, tá? Então, a respiração ela é composta por dois movimentos, inspiração, que é a entrada de oxigênio, e expiração, que é a saída de gás carbônico. O alvéolo pulmonar é uma estrutura onde vão ocorrer essas trocas gasosas. O oxigênio vai entrar aí nesse alvéolo por meio da inspiração, e a saída desse gás carbônico, ou dióxido de carbono, ou CO2, que é a mesma coisa, essa saída desse gás carbônico, que é resultante ali dessa troca gasosa, vai ocorrer durante a expiração. O sangue venoso que está vindo dos tecidos vai chegar até os alvéolos carregado pela hemácia, ou eritrócito, tá? Que ele vai chegar ali cheio de CO2. Quando o vaso passar pelo capilar ali, que está envolvendo esse saco aéreo, vai ocorrer uma troca gasosa por difusão. Eu vou ter a entrada do gás carbônico contido na hemácia para dentro do alvéolo e o O2 que está dentro do alvéolo vai passar para dentro da hemácia. Isso é o que eu chamo de difusão. Agora vamos entender, encerrada aí essa parte de como se dá esse processo de respiração, dessa troca gasosa por difusão, vamos entender melhor como é que se dá a regulação da respiração. Observa aí o seguinte, vocês já perceberam que para poder respirar, eu faço isso sozinha, de maneira automática? Eu não dependo de ninguém estar me dizendo, Letícia, respira. Não, eu respiro automaticamente. Tanto que quando eu estou, inclusive, dormindo, eu continuo respirando. Né? A gente continua respirando mesmo dormindo. Por que que isso vai acontecer? Isso ocorre porque a respiração, ela se dá por meio do sistema nervoso autônomo. Lembra lá da aula de neuro que eu falei que o sistema nervoso autônomo, que o sistema nervoso autônomo era dividido em simpático e parasimpático? Pois é, o sistema nervoso autônomo é um sistema que funciona independente da nossa vontade. Ele não é um sistema voluntário. Ele funciona mesmo que eu não queira. Ele funciona automaticamente. Ele é autônomo. Então, o que acontece? Esse movimento de respiração, tanto da expiração quanto da inspiração, vai ser controlado por esse sistema nervoso autônomo. E para isso, eu tenho áreas no meu cérebro que recebe o nome de centro respiratório, que vai ser formado por um aglomerado de neurônios que se encontram aqui na ponte e no bulbo, que vai ser responsável por esse processo que é autônomo, tá? E ele é tão controladinho, essas áreas ali do sistema nervoso que está no centro respiratório, que está ali localizado na ponte e o bulbo, ele é tão organizadinho que ele controla cada detalhe da minha respiração, tá?
existem parâmetros que eu tenho que seguir para que, que essa minha respiração seja efetiva. Então, por exemplo, um adulto em repouso, um adulto sadio, vai respirar em torno de 12, 16 vezes por minuto. E cada um desses movimentos tem um volume de ar específico, que é aí em torno de 500 ml de ar na inspiração, um pouquinho menos na expiração, mas é um volume bem parecidinho, tá? Então tem que ter tudo controlado. Eu tenho que ter uma frequência respiratória regular, eu tenho que ter um volume regular, eu não posso respirar nem ar de menos, porque senão a minha oxigenação do sangue, a minha hematose não vai ser efetiva. E eu também não posso aspirar muito ar, porque lembra, se eu inspiro muito, se eu encho muito esse pulmão, eu posso causar uma lesão nesse pulmão. Eu vou começar, porque ele vai insuflar tanto que ele pode começar a sofrer lesão. Como quando a gente enche uma bexiga demais, ela estoura, tá? Então tem um volume certinho que eu preciso inspirar. E tudo isso é controlado pelo meu sistema nervoso autônomo, numa área do meu cérebro que se chama de centro respiratório, que está localizado na ponte e no bulbo. Lembra lá da aula de tronco encefálico, da aula de neuro, quando a gente falou de tronco encefálico, que eu falei assim: o tronco encefálico se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. Pois é, a gente já viu aqui que ponte e bulbo vão participar, nessas áreas de ponte e bulbo, eu vou ter o centro respiratório, que é quem vai controlar, quem vai regular a minha respiração. E tudo isso é regulado, é controlado pelo meu sistema nervoso autônomo. E aí, esses neurônios do centro respiratório vão ser divididos em 3 áreas e cada uma tem uma função muito específica. Olha que bacana. Eu tenho centro de periodicidade bulbar. O centro de periodicidade bulbar vai ser responsável por controlar o ritmo da minha respiração. Eu vou ter a área ou centro pneumotáxico, que vai controlar a velocidade dos movimentos respiratórios. E eu vou ter a área apnêutica, que vai ser responsável por controlar o volume de ar inspirado e expirado. Então, ou seja, eu tenho 3 áreas, que é a de periodicidade bulbar, a pneumotáxica e a apnêutica, que juntos vão controlar ritmo, velocidade e volume de ar inspirado. Que também outro detalhe importante que eu falei, eu tenho que ter uma frequência respiratória, eu tenho que ter uma velocidade adequada de respiração. Eu não posso respirar muito rápido e nem muito devagar. Tem frequência certinha para eu respirar. Tem um ritmo certinho para eu respirar. Minha respiração ela tem que ser ritmada. Não pode ser descompensada. Uma hora eu respiro rápido, depois respiro devagar. Não, tem que ter um ritmo constante para que esse processo de hematose, de oxigenação do sangue, se dê de uma maneira constante, tá? Outro detalhe, eu tenho que ter aí esse ritmo, tenho que ter essa velocidade, não pode ser nem rápido demais, nem devagar demais, e eu tenho que ter um volume certinho, tá? Para que eu não cause nenhuma lesão no pulmão e nem para que eu possa, por exemplo, não oxigenar direito o sangue. Então, aqui apontando para vocês, tá? As 3 áreas que eu comentei com vocês. Aqui nesse tomzinho aqui de verde, eu tenho aqui a ponte. Lembra? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui em destaque, essas regiões de mesencéfalo, essas regiões aqui de ponte e de bulbo, que meu desenho aqui está cobrindo. Então, aqui, ó, aqui nessa região mais da ponte, eu vou ter a área ou centro pneumotáxico, que é a mesma coisa. Aqui eu vou ter o centro apnêutico e aqui em destaque eu vou ter o centro de periodicidade bulbar. Aqui só para vocês terem uma noção, tá? Não é o objetivo fazer vocês interpretarem imagem radiológica, mas eu coloquei aqui só como exemplo 2 imagens de exames, só para a gente ir treinando aqui um pouquinho o olhar. Observem aqui, eu tenho pulmão direito, pulmão esquerdo. Observem aqui no meio, ó, essa estrutura aqui que eu dou nome de mediastino, né? Aqui eu tenho o coração com o ápice dele apontado mais para a esquerda, ocupando parte ali dessa parte do pulmão esquerdo que vai acabar sendo menorzinha. Aqui, ó, eu consigo ver o diafragma,
que é o músculo que ele vai participar desse processo de respiração. Quando eu inspiro, ele abaixa para o pulmão ter mais espaço para poder se expandir. Quando eu expiro, ele volta para a sua posição normal, tá? Lembrem também que durante o processo de expiração, quando eu encho o meu pulmão de ar, esses arcos costais, eles vão se dilatar mais, vão aumentar de tamanho por causa dessa região central que eu tenho cartilagem. Eu vou ter aqui também os músculos intercostais que também vão participar desse processo. Aqui, esses pontinhos, essa parte mais pretinha que vocês veem é ar, tá? E aqui a gente consegue ver brônquios primários, tá aqui desse lado. Já consegue ver um pouquinho melhor brônquio secundário e aí a divisão em brônquios terciários. Essas parecem umas teiazinhas de aranha que a gente vê em branquinho, são os brônquios, tá? E aqui os arcos costais. Aqui é uma tomografia computadorizada, uma TC, tá? Na TC, essa área aqui de oxigênio, essa parte essa parte aqui de gradeado de ossos, né, das costelas, foi retirado, assim, retirado no exame, assim, né? A gente consegue apagar, né, que a gente tira, mas a gente consegue tirar da frente essa imagem aí dos arcos costais, numa TC, e aí a gente consegue ver o pulmão inteiro. Essa parte toda preta aqui é ar, é oxigênio. E aí, nesse exame aqui, foi um exame para rastreamento de câncer do pulmão, onde a gente consegue ver essa massa aqui considerável, que está aqui aparecendo em destaque, né? E a gente consegue ver essas nodulações pequenininhas aqui que aparecem, que também já indicam aí a presença de uma possível neoplasia. Não dá para dizer se é neoplasia, mas de pelo menos uma massa. Bom, então é isso, essas são as referências bibliográficas. Aquele videozinho que eu mostrei para vocês no início dessa videoaula, eu vou deixar disponível para vocês no link aqui na descrição desse vídeo. Então, se vocês quiserem voltar e ver diretamente lá no canal da pessoa que elaborou esse vídeo, vejam lá com calma, tá bom? Revejam essas aulas quantas vezes vocês julgarem necessário e aí a gente se vê na nossa próxima live. Muito obrigada, fiquem bem e até a próxima.